Queridos irmãos, a primeira leitura aborda para nós o drama do sofrimento. O livro de Jó é uma grande parábola sobre o sofrimento e a fidelidade a Deus. A nossa fé nos orienta a respeito do início da causa do sofrimento. O sofrimento humano deve-se à opção de Adão e Eva pela desobediência. O pecado entra no mundo pela desobediência. O pecado traz a morte e trouxe o sofrimento. A vida sobre a terra é difícil, é penosa. O próprio Eclesiastes diz que tudo é muito sofrido debaixo da terra. E além do sofrimento, o ser humano carrega e ostenta em si a vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz o Eclesiastes. A luta do homem sobre a terra é tremenda. O sofrimento é a companhia praticamente de todos nós. Dificilmente nós vamos encontrar uma pessoa que diz eu nunca sofri, porque o sofrimento tem já seu início no nascimento e toda a nossa vida é marcada por ele. O sofrimento, ele traz um grande aborrecimento à nossa vida. E como nós já falamos aqui inúmeras vezes, há duas maneiras de sofrer: sofrimento pagão e sofrimento cristão. O pagão sofre diferentemente do cristão, porque o pagão não tem vislumbrado na sua vida a consciência clara da vida eterna. E geralmente os pagãos, eles são ávidos pelo prazer, por desfrutar o prazer que o corpo oferece através dos sentidos. E quando o sofrimento ceifa a possibilidade dos prazeres, vem o sofrimento, vem a agonia, a tristeza, o desalento. Enquanto que os cristãos têm uma maneira diferente de encarar o sofrimento. Primeiro, o cristão aprende a ser solidário, amoroso com quem sofre, não tendo esse sentimento medíocre, frágil, que é o sentimento de dó. Nós não podemos ter dó dos que sofrem, mas devemos ter solidariedade, caridade para com aqueles que padecem. Isso é o cristianismo. O cristão sofre compreendendo que o sofrimento não é da vontade de Deus, mas teve a sua origem no pecado. E aqui entra a beleza da vinda de nosso Senhor ao mundo. Cristo veio destruir a morte, veio restaurar a humanidade ferida e perdida pelo pecado, pois o pecado subtraiu a nossa semelhança a Deus. A imagem nós não perdemos, mas a semelhança sim. A semelhança é a santidade. O pecado original destronou a semelhança da pessoa humana para com Deus. Isso é uma grande dor. E todo o Antigo Testamento vislumbra para nós um movimento do Pai Eterno
para resgatar a humanidade do pecado. Ah, mas Deus não poderia ter feito a humanidade perfeita, sem nenhuma possibilidade do pecado e a desobediência? Não. Se Deus nos criasse perfeitos, Ele anularia a liberdade. A liberdade é o dom mais precioso que nós temos. Eu lembro ainda como adolescente, assisti um pouco de longe o final de um júri na minha cidade. Aquele ambiente muito precário. E eu lembro que o juiz, ao proferir a sentença a um homem que havia matado a sua esposa, disse para ele: hoje você perdeu o dom mais importante da pessoa neste mundo, a liberdade. Você foi sentenciado a tantos anos de cadeia. Tantos anos, tantos meses, tantos dias. É interessante a contagem que a justiça faz da sentença. Se Deus tivesse nos criado sem a liberdade, Ele entraria em contradição com o seu ser, porque Deus, Ele possui um movimento sempre para fora. É um movimento de entrega, é um movimento salvífico, movimento de amor. Deus é assim. Nós egoístas é o contrário, a gente quer sempre para a gente, sempre de fora para dentro de nós. Deus não é assim. Deus é transbordamento de amor. Deus nos fez livres. A liberdade é um imperativo fundamental na obra da criação da pessoa humana. E foi o mau uso da liberdade que introduziu o sofrimento no mundo, o pecado. Deus não nos criou para o sofrimento, mas para uma alegria no paraíso que Ele estabeleceu para nós. Mas o pecado estragou tudo. O pecado tirou da órbita o verdadeiro amor de Deus e introduziu o egoísmo humano. E o egoísmo estraga tudo. Mas mesmo assim, Deus não nega a si mesmo, quando no seu amor Ele começa a derramar uma bondade que vai preparar a vinda do Messias. A teologia chama isso de economia salvífica. Desde Noé, depois os patriarcas, os reis, os profetas, Deus foi derramando a conta-gotas o seu amor. Até porque Deus não pode revelar-se tudo de uma vez. Nós não temos condições de absolver de uma vez a revelação divina. E Deus foi fazendo paulatinamente, aos poucos, até chegar o grande evento, o evento Jesus Cristo, Deus Salvador. Hoje nós escutamos melhor o Evangelho de Marcos, que vamos ler durante este ano litúrgico, e ainda estamos no primeiro capítulo. Jesus em ação. Ele chega à casa de Pedro. A sogra de Pedro está doente. Alguém me perguntava, mas por que não estava lá a esposa de Pedro? São Jerônimo diz que tudo indica que Pedro era viúvo. Porque geralmente, na cultura do primeiro século do judaísmo, é a mulher, a dona de casa, que recebe as pessoas que chegam, que cuidam delas, que oferece-lhes o lanche, a comida, mas na casa ali não tinha ninguém para recebê-los. Quando eles chegam, a sogra de Pedro está perrengue, ela está doente, com febre,
E todo mundo sabe a sensação de uma febre, é horrível. Você escorna, você deita, não aguenta, o corpo parece que passa por um estado de morrência, e você prostra. E Jesus chega ali, no quarto da sogra de Pedro. De certa forma, ele se emborca, ele se enverga sobre aquela enferma, pega-a pela mão e a levanta curada. Jesus cura a sogra de Pedro, que imediatamente passa a servi-los. Esta ação de Jesus representa para nós os grandes feitos de Deus. Deus vem em nosso auxílio. E o salmo que nós cantamos, o seu refrão, muito bonito: louvai a Deus porque Ele é bom e conforta os corações. Jó soube carregar o sofrimento na obediência a Deus, na fidelidade a Deus. Não renunciou a Deus. O diabo dizia para ele: mas renuncia. As pessoas falavam: mas quem é esse Deus? E ele entendia que a fidelidade a Deus traz o amor perfeito ao coração, traz as bênçãos. Nós somos chamados a deixar Jesus tocar em nós, nos libertar sobremaneira da chaga do pecado, que é a causa de todas as ruínas neste mundo. O pecado não pode ter lugar na nossa vida. A igreja de Jesus, que é a expressão, que é a epifania do seu mistério, ela é para nós a casa da cura. Os sacramentos, a palavra dele, os ensinamentos, a catequese, tudo na igreja é para a nossa cura, é para a nossa harmonia com Deus, tudo. A igreja, ela é o dom de Cristo vivo para nós, que nós precisamos amar com todo o nosso coração. E a igreja, ela se assenta sobre esse fundamento da palavra, o fundamento da tradição e o fundamento do seu magistério autêntico. Fora disso, é rebuliço, é perca de tempo. Toda essa confusão causada pelo material e o texto base da campanha da fraternidade é exatamente porque não estão ali contemplados a fidelidade à fé da igreja. Por isso a confusão. Quando nós saímos desta comunhão com a verdade, nós projetamos a nós mesmos, nossas ideologias, nossos pensamentos quiméricos, pobres. Na igreja não tem lugar para que as pessoas projetem elas mesmas. Na igreja, quem deve aparecer é o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não Cristo como nós queremos projetá-lo, segundo as nossas convicções e ideologias. Cristo é o Cristo da palavra, é o Cristo do Evangelho, é o Cristo anunciado pelos profetas. E esse é o caminho nosso, é o caminho da igreja. Fora desse caminho, as coisas vão se eclipsar. E por isso, não vão produzir harmonia, comunhão e santidade. A igreja, dizia o saudoso Papa São Paulo VI, na sua exortação pós-sinodal, primeiro sínodo, Evangelho Nunciante: a igreja existe para evangelizar. É o que São Paulo fala na segunda leitura de hoje. Ai de mim se eu não evangelizar. O que é evangelizar? Madre Teresa de Calcutá dizia: evangelizar é ter Jesus no coração,
e levá-lo aos outros. Mas é isso que a igreja vem fazendo ao longo dos séculos, tendo Jesus e o levando aos outros, através da prática do bem, da caridade, da justiça, de tantos serviços que a igreja realiza neste mundo. Não dá, meus irmãos, para evangelizar proclamando a nós mesmos, proclamando as nossas bobagens humanas, como ideologia de gênero, como aborto, desconstrução da família, a privação das pessoas da liberdade. Todo o sistema autoritário, ditador, confronta com o Evangelho. Não tem como. Todo projeto de poder que quer subjugar a liberdade das pessoas, que quer subjugar a consciência das pessoas, confronta-se com o Evangelho. Não dá, não tem como, porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho para a liberdade. Quem conhece Cristo conhece a verdade, e quem conhece a verdade conhece a liberdade, porque a liberdade de Cristo é para nos fazer livres, num caminho de responsabilidade. Ai de mim se eu não evangelizar. É o trabalho de todos nós. Hoje nós tivemos a dinâmica do dízimo. O dízimo é uma expressão profunda da evangelização. O dízimo é fundamental para que haja a evangelização. A nossa diocese agradece e rende graças a Deus, porque nós passamos por este ano de 2020 tão difícil. E os nossos dizimistas, os nossos ofertantes, não deixaram de cumprir com as suas responsabilidades. Pelo contrário, nós aumentamos os dizimistas. E a nossa igreja pôde sobreviver. Terminamos até de pagar dívidas. No início deste ano, me comunicava o padre João Manuel, nosso ecônomo, porque houve uma devolução mais consciente do dízimo. Que coisa bonita. A gente só tem a agradecer aos dizimistas, a pastoral do dízimo. O dízimo, gente, quando ele é devolvido na unção do amor, na obediência filial, da gratidão a Deus, ele promove o bem-estar na vida do dizimista, da sua família e na igreja. A evangelização, ela precisa vir desse gesto tão abençoado do dízimo. Se a igreja fosse uma empresa que recebesse dinheiro de outras fontes, somente disso para evangelizar, não funcionaria. O dízimo e as ofertas são expressões vivas dos corações que amam a Cristo e que amam a evangelização. O dízimo de vocês ajuda a manter as paróquias e também a formação do seminário. E a gente agradece, sobretudo o movimento Serra, que tem ajudado muito os nossos seminários. E neste ano nós vamos implantar, retomando aquilo que Dom Vítor também fez no passado, que é a obra das vocações sacerdotais, que ficou morta no passado. Nós vamos retomar, em que as pessoas vão ter 3 dimensões na sua vida para ajudar a formação dos padres: oração pelas vocações, promoção das vocações e a manutenção dos nossos seminários. Nós precisamos de padres abençoados, e aqui eu me dirijo aos nossos seminaristas. A diocese, a igreja, não precisa de padres pelo meio do caminho. A igreja não precisa de padres com projetos pessoais, de padres que querem fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. A igreja precisa de padres santos, padres configurados a nosso Senhor, padres pobres, padres castos,
padres obedientes. E a todos vocês impõe-se a responsabilidade de rezar pelas vocações, de promover as vocações, de manter as vocações dos nossos seminários, de rezar também pela santificação do clero, porque os padres sem oração do povo não vinga, porque o peso da ação do demônio sobre a igreja, sobremaneira nestes tempos, em cima dos bispos, em cima dos sacerdotes, dos religiosos, dos seminaristas e das famílias, é uma coisa avassaladora. Os sacerdotes precisam rezar e zelar das famílias, e as famílias, em contrapartida, rezar pela santidade dos sacerdotes e a perseverança dos seminaristas. Que a Imaculada Conceição, que nos ajudou a atravessar esses tempos difíceis já percorridos, interceda por esse abreviamento da peste, e que os nossos seminaristas, maiores e propedeutas, possam perseverar com amor. Vocês são chamados a serem homens que vão agradar a Deus. Não seja um seminarista medíocre, mas um seminarista profundo de oração e de obediência, porque vocês representam o futuro da igreja. E esta confusão ideológica de tantas disseminações de divisão na igreja só podem ser contornadas com o poder da oração do povo de Deus e com a presença de padres santos na igreja, padres do sacrário, padres do confessionário e padres do Santo Rosário. Que a Virgem interceda por nós.